Ora, mas quem diria, não é mesmo? Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? É um grande prazer em vê-los aqui novamente, sejam todos bem-vindos ao canal. E vamos lá, né? Esse vídeo é pra você que gosta de tecnologia, você que gosta de debater esses assuntos, gosta de ver, né, as comparações. E claro, né, quando eu falo você que gosta, dificilmente eu vou estar me dirigindo a donos de Xbox muito inflamados, né? Porque lá em 2020 a gente sabe qual que era o papo sobre poder. E os anos se passaram, a gente viu qual foi a realidade das coisas, não é mesmo? Muitas pessoas hoje em dia ainda acham que o Xbox Series X tem majoritariamente uma performance melhor que o PlayStation 5, ou apresenta ter uma diferença gritante de poder, com base num desejo ardente de que isso fosse verdade para que pudesse ser usado, né, numa zoeira ou como argumentação nas discussões da internet afora. Mas, se você acompanha simplesmente, né, os canais de comparação e outros veículos, você já pode ter tirado as suas próprias conclusões, que é o fato de que tanto o Xbox Series X quanto o PlayStation 5 não apresentam nenhuma diferença significativa em termos de performance em cima do outro. O que é elogiável e notório, no caso do PlayStation 5, é que ele consegue entregar a mesma coisa que o Series X, às vezes até superior, porque ele tem um hardware muito mais otimizado. Então, com menos, a Sony conseguiu fazer mais e não ficou atrás do seu concorrente. A gente viu isso em diversos jogos que já foram lançados aí no mercado, onde de fato, às vezes um teve superioridade sobre o outro, às vezes essa superioridade era significativa, mas na maioria dos casos não. E isso, galera, a gente tá falando só em termos de poder computacional bruto, tá? Agora, em outras áreas, o PlayStation 5 se sobressai muito tranquilamente, como no seu próprio sistema de I/O e outras features que supostamente teriam no Xbox, que seria o RDNA 2 Full, mas que o PlayStation 5 também demonstrou ter plena capacidade com as suas APIs personalizadas. Mas eu sei, esse papo pode ser muito complexo para você que é mamador de pilha e só quer dizer 12 maior do que 10 na internet. Tudo bem, a gente entende esse seu desespero. Mas que tal hoje nós ouvimos caras muito mais capacitados do que eu ou você para falar sobre o assunto? Exatamente. Eu gostaria muito que vocês olhassem esse trecho aqui da Digital Foundry, que é um episódio que saiu aí recentemente, falando a respeito dos vazamentos que houveram do Xbox, onde eles abordaram justamente essa questão do PlayStation 5 e o Xbox Series X. Além disso, eles também comentaram sobre a nova geração de consoles da Microsoft prevista para 2028 e, acreditem, eles não ficaram nada impressionados com as especificações. Muito pelo contrário, eles comentaram que foram tanto quanto desapontadoras, pois eles esperavam mais inovações ou mais tecnologias. Então, se tiver um tempinho nesse vídeo, eu coloco para vocês eles, senão a gente deixa para um próximo vídeo. Confiram agora esse trecho que eu vou disponibilizar para vocês com dublagem através de inteligência artificial. Não ficou perfeito, mas dá para vocês entenderem com mais tranquilidade. Se liga só. Ainda acho um pouco triste que as vantagens do hardware simplesmente desapareçam na resolução dinâmica, porque no lado do PC, eu nunca diria para rodar um jogo em resoluções um pouco mais altas. Eu diria também que mesmo com resolução dinâmica, como quando faço testes multiplataforma, eu não diria que é muito raro, mas não é comum hoje em dia ver o PlayStation 5 ou o Xbox Series X com uma diferença significativa de resolução interna. Como se houvesse alguns jogos que testei que tinham uma diferença significativa de resolução em favor de uma plataforma, mas é tão frequente que o código seja contra. É como a minha conclusão no final do vídeo para o que você sabe. Para os poucos determináveis que o console preocupa. É como se fossem duas experiências muito parecidas, certo? Mesmo em testes totalmente acadêmicos onde estamos contando muitos frames, em um ambiente que nenhum usuário jamais veria o jogo, mesmo assim, às vezes é muito difícil perceber a diferença. Eu tenho que enfatizar isso. Ok, certo.
principalmente quando você está em um ambiente de sala com alguma distância entre você e a tela. É um cenário completamente diferente do PS4 Pro versus Xbox One X, onde houve mudanças significativas em tantos jogos diferentes. Portanto, essa vantagem de poder não se materializou em nada por uma série de razões. E temos esta situação agora em que há paridade geral entre as duas máquinas, embora os teraflops da GPU sejam bastante diferentes. Se eu fosse a Microsoft, estaria fazendo perguntas sérias sobre por que isso acontece, porque, você sabe, temos, no lado de 7 nanômetros, um chip quadrado de 360mm para a série X320 no PS5. São muitos transistores extras que, você sabe, simplesmente não estão sendo utilizados de forma significativa, aparentemente. No, God! No, God, please, no! 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 Pois é, galera, então como eu falei pra vocês, né, quais são os principais destaques aí do vídeo que a gente notou? Primeiro de tudo, a gente vê o Richard, que é o mais velho ali da Digital Foundry, dando ali a opinião dele a respeito do assunto, onde ele deixou muito claro que o questionamento fica por conta do que a gente viu na geração passada versus essa geração, primeiramente, quando ele fala exatamente aquilo que quem sempre falou pra vocês aqui no canal? Pois é, euzinho aqui. Sempre disse pra vocês, galera, a diferença do PlayStation 4 Pro pro Xbox One X na geração passada se tornou visível na maioria dos jogos. A maioria que a gente fala é 90%, porque de fato o One X tinha sim todas as especificações superiores ao PlayStation 4 Pro. Não tinha nada no PlayStation 4 Pro que pudesse compensar isso. Agora, quando chegou na geração do PlayStation 5, um dos comentários mais imbecis é o seguinte: ah, mas olha só, né? O Xbox Series X, ele tem o equivalente a um PlayStation 4 base de diferença do PlayStation 5, então ele é sim muito mais poderoso, porque ele tem lá quase 2 teraflops a mais, que é mais ou menos ali a especificação do PlayStation 4 base. E aí, o que eu falava pra vocês? Galera, não é assim que vocês têm que olhar a situação. Por mais que isso possa parecer impressionante, muitas pessoas se esquecem que o que conta nesse caso não é a margem bruta de diferença, mas a percentual. E quando a gente fala da percentual, é onde a realidade se aplicava. Por quê? No PlayStation 4 Pro para o Xbox One X, a gente tinha cerca do que uns 40, quase 50% de diferença de poder computacional. Era um gap ali muito grande entre os dois, fora as outras especificações do One X que eram de fato muito superiores ao do PlayStation 4 Pro. Só que quando a gente chega no PlayStation 5 e Series X, o que acontece é que essa diferença percentual de 40% que era na geração passada baixou para menos de 17% nessa daqui. E o que você vai fazer tendo só 17% de diferença bruta? Porque ao contrário do caso do PlayStation 4 Pro, o PlayStation 5 só perde para o Series X na questão de GPU, porque no resto do console ou ele é superior ou mais otimizado que o console da Microsoft, principalmente no sistema de I/O. E quando a gente fala de sistema de I/O, a gente não está falando aqui só de SSD, a gente está falando de uma entrega de dados tanto para a CPU quanto a GPU de uma maneira extremamente otimizada, coisa que no Xbox não é e não funciona da mesma forma. Inclusive uma coisa que acontece que é muito curiosa, né? Se você tirar o PlayStation 5 da jogada e colocar só o Xbox versus o PC, por exemplo, tem muito jogo carregando mais rápido do lado do PC. E olha que o Xbox também tem processamento dedicado apenas para descompressão de dados. É, exatamente, o Xbox também tem ali, né, uma unidade ali dedicada só para isso. E mesmo assim, ele perde pro PC. Inexplicável, né? Porque no PC, o que você teria seria o Direct Storage. Só que nem todos os jogos usam isso. E aí, por último, a gente viu ali o Alex Battaglia e o outro integrante falando também a respeito do caso, onde eles deixam claro que a diferença gigantesca que supostamente diziam, né, que ia acontecer, não aconteceu. E por fim, o Richard termina dizendo que a Microsoft deveria começar a se questionar por que ela não consegue ter um melhor desempenho, sendo que ela teria mais transistores ali para trabalhar. Só que aí que tá o ponto, né? Muita gente de Xbox agora na internet está tirando esse vídeo do contexto para querer dizer que o Richard tá questionando como se fosse culpa dos desenvolvedores. Só que essas mesmas pessoas se esquecem que os próprios jogos do Xbox, exatamente, os próprios jogos da Microsoft não conseguem extrair esse poder, não conseguem mostrar essa diferença toda.
Recentemente a gente teve ali o Redfall, né? Uma chacota. Mas tudo bem, vamos colocar como se fosse caso de exceção. Vamos pro Starfield, que eu já questionei pra vocês diversas vezes. O Starfield é feio pra caramba comparado com os jogos atuais. Pode até ter um ou outro momento de beleza, mas no geral ele é um jogo muito medíocre se comparado com os jogos da atual geração. Ah, mas tudo bem, é um jogo espacial, blá blá blá, a gente já sabe quais vão ser as desculpinhas, né? Beleza, então vamos falar de performance. Por que não tem a opção 60 FPS no lado do Xbox? Vai falar então que foi decisão artística, essa que é a sua desculpa? Eu quebro esse argumento seu aí muito fácil, como a maioria dos argumentos que cachista usa na internet. Vamos usar o PC de exemplo, né? Por que o PC tem a opção de baixar a resolução, baixar a qualidade do game pra rodar em FPS mais altos? Diz pra mim por que tem essas configurações no PC, hã? Dá desculpinha de novo da decisão artística. Fala aí pra gente. Ah, acabou o argumento, né? A versão do Xbox é especial, né? É uma versão diferenciada, né? Só nela teve a decisão artística, mas no PC não teve, né? E olha que eu tô falando de baixar a qualidade do negócio. Você pode rodar com qualidade inferior ao do Xbox no PC se você quiser e vai ter um frame rate mais alto. No Xbox podia ter tido a mesma opção, não é verdade? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e não se esqueçam, galera, de consultar a nossa planilha comunitária de preços para os melhores produtos e acessórios para consoles e PC, enquanto a taxação ainda não tá vindo na fonte. Eu tô dando esse aviso para vocês todos os vídeos, porque a hora que chegar, vocês não vão poder dizer que eu não avisei. O link da planilha tá aqui na descrição e no comentário fixado. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e falou!